Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Parada é a seguinte, Cariocão volta hoje, o Vasco joga amanhã contra o Madureira às 9h30 da noite. E você que é bom de palpite, um xbet, papai. Link aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, clica lá e se cadastre para você poder começar a apostar. Além de se divertir com tranquilidade na maior do mundo, vocês ajudam demais o meu trabalho. Quem usar o cupom promocional Futebolaco com termo adicional no final, eles dobram seu primeiro depósito até R$ 1.200, beleza? Um xbet, parceira do canal Futebolaço, mas tem que ser no link que tá aqui no primeiro comentário fixado no vídeo, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal. Esse parceiro comercial é fundamental para o nosso trabalho continuar no ar. Posso contar com vocês? Agora que você já me fortaleceu, vamos às informações. Bom, galera, temos bastante novidade. O elenco do Vasco ontem, a galera que estava em Punta del Este recebeu uma folga merecida, né? Estavam vários dias sem ver a família, foram 14 dias no Uruguai, retornaram. Hoje o grupo se reapresentou e tivemos 10 novidades aí do expressinho, dos jogadores que ficaram no Rio de Janeiro. Eu vou explicar para vocês detalhadamente quais foram as novidades. 5 dos 10 jogadores irão permanecer com o grupo principal. São eles: Rolls, Capasso, Di Luca, Matheus Carvalho e Orediano. Esses 5 jogadores que ficaram no Rio foram reintegrados à equipe principal. Outros 5 jogadores que não têm mais idade de sub-20 vão passar a treinar em separado, em horário alternativo. Ou seja, 5 jogadores foram afastados do grupo principal e não treinam mais com o Ramon Dias. 2 têm contrato próximo do fim e outros 3 têm contrato mais longo, e o Vasco deve estar procurando oportunidade de mercado para ou negociá-los em definitivo ou emprestá-los para ganharem rodagem. São eles: o Miranda tem contrato até julho de 2024, ou seja, ele tem mais 6 meses de contrato, e o Vasco não vai renovar o contrato do Miranda, a não ser que aconteça uma grande reviravolta, mas o Miranda não vai ficar mais no Vasco. O mesmo vale para o Marlon Santos, jogador cria da nossa base, tinha contrato profissional aí até julho também, é um atleta que estourou a idade, ele não pode mais jogar no sub-20 e é a mesma situação. Ou o Vasco já negocia ele com alguma equipe agora, ou vai ficar cumprindo o contrato até julho e depois seguir seu caminho. Não fica também mais no Vasco da Gama. Outros 3 atletas que também estão treinando em separado, esses têm contratos mais longos, são o volante Barros, contrato até dezembro de 2026, e o zagueiro Zé Vitor. Ambos têm contrato até dezembro de 2026. E o Rodrigo, que ano passado renovou o contrato, começou muito bem o estadual, perdeu espaço, foi emprestado ao Londrina, voltou, tem contrato até novembro de 2025 e também não vai ficar. É outro jogador que o Vasco também busca emprestá-lo para ganhar rodagem, tá bom? Então esses 5 jogadores estão fora do elenco principal: Miranda, Zé Vitor, Rodrigo, Barros e Marlon Santos. Não à toa o Vasco contratou 2 novos zagueiros na temporada, porque a ideia da comissão técnica era se desfazer do Miranda e do Zé Vitor. Chegou o Robert Rojas e também o João Vitor. Lembrando que o Rojas joga tanto de zagueiro como também de lateral direito, tá bom? Aproveitando que eu citei aí renovação, quem aproveitou a oportunidade no expressinho, chamou a atenção e renovou o seu contrato foi o Leandrinho, tá bom? O jogador teve o anúncio oficial hoje nas redes sociais do Vasco, renovando o contrato até 2027, tá bom? Vamos aí o anúncio oficial do Vasco nas suas redes. Valorizando as joias das categorias de base e pensando no futuro do clube, o Departamento de Futebol da Base do Vasco da Gama renovou o contrato profissional
do lateral esquerdo Leandrinho até janeiro de 2027. No clube desde 2012, Leandrinho estreou pelo profissional na última quinta-feira, marcando um dos gols da vitória de 2-0 sobre o Boa Vista. Nascido em 2005, foi multicampeão na base do Vasco, conquistando 2 cariocas sub-17 e em 2021. E 2022 o Carioca Sub-20 em 2023, além de 3 Recopas Carioca nos mesmos anos. O lateral esquerdo falou sobre o sentimento de renovar com o Vasco na sua casa desde muito jovem. Aspas para o Leandrinho. Fico feliz em renovar com este clube gigante. Estou aqui desde os 7 anos de idade. É a minha segunda casa. É muito gratificante fazer parte desse momento de reestruturação e valorização que o clube vive e pode ter certeza que darei a minha vida em campo pelo Vasco. O gerente da base, Rodrigo Dias, disse o seguinte sobre a renovação do Leandrinho. O Leandrinho chegou ao clube com 7 anos de idade e passou por todas as etapas de formação do clube. Está no seu 2º ano de sub-20 e vem evoluindo bastante. Foi bem no profissional e é um jogador iniciando a transição. Hoje, a estabilidade do clube nos permite pensar nesse momento com planejamento. Ele vem trabalhando bastante e é merecedor dessa renovação de contrato. Então tá feito o registro, Leandrinho renovou o seu contrato. Falando ainda de pré-temporada, né, jogadores que ficam, saem, o Payet foi eleito o melhor jogador do torneio Rio de la Plata, tá bom? Foi eleito o craque da competição. O Vasco fez 2 jogos, venceu ambos, 1-0 São Lourenço e 1-0 Deportivo Maldonado. O Payet jogou praticamente, ou se eu não me engano, o jogo inteiro contra o Maldonado e entrou na segunda etapa do jogo do São Lourenço, tá bom? E falando ainda sobre Payet, o Jorge Sampaoli deu uma entrevista para um dos principais veículos franceses, o L'Équipe, falando aí sobre uma conversa que ele teve com o Payet antes do francês chegar ao Vasco da Gama. O próprio Payet confidenciou isso na sua entrevista coletiva. Eu lembro que eu estava presente, que ele teria ligado para o Sampaoli e para o Gerson para buscar referências do Vasco para saber se valeria a pena jogar no Vasco ou não. Tanto Sampaoli como o Gerson atuaram com ele no Olympique de Marselha na temporada 2022. Eles foram até vice-campeões franceses. Aspas para o Jorge Sampaoli na entrevista que ele deu ao L'Équipe falando sobre o Payet. Quando ele assinou com o Vasco, ele me contactou. Falei para ele tomar cuidado porque não era futebol para ele. Falei que é porque o futebol brasileiro tem muitas viagens, porque exige muita energia. É um campeonato muito disputado. Ele iria chegar a um lugar onde o nível de exigência seria muito alto e o nível de intensidade quase que excessivo. Mas ele vê o Brasil, está motivado e está feliz. E isso me deixa feliz por ele. Lembrando que o Sampaoli, quando ele faz essa afirmação aqui, antes que a galera leve para um lado negativo, ele trabalhou com o Payet já convivia com problema de peso lá no Olympique. A França é um país pequeno, assim como a maioria dos países, salvo algumas exceções, né? A Rússia é gigantesca, mas a maioria dos países europeus são pequenos. Você pega vários e vários países europeus e coloca dentro da faixa territorial brasileira. O Brasil, sim, é um país gigantesco com dimensões continentais. E ele falou que o Payet sentiria dificuldade de jogar aqui, pelo tamanho do país, uma pancada de viagens longas e jogos muito intensos. E ele acima do peso, já veterano, mas desejou boa sorte. E o Payet tá conseguindo começar a performar bem agora em 2023, justamente porque ele não está sendo o Payet do Olympique. Ele perdeu 8 quilos desde que chegou ao Vasco, ganhou massa magra e agora está mais preparado para jogar no Brasil. Concordo com o Sampaoli. Se ele mantém o desempenho, quando eu falo, não é técnico, é físico, do que ele estava no Olympique e mantém aqui no Vasco, ele não ia andar. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Brasileiro do ano passado. Ele foi importante em 2 jogos, contra a equipe do América Mineiro e contra a equipe do Fortaleza, mas não à toa. 80% a 90% dos jogos ele foi reserva, em alguns ele sequer entrou. Agora, firme, fino, bem condicionado, tem tudo para ser o grande craque, um dos grandes jogadores da temporada no Brasil e, de longe, o melhor jogador do Vasco para a temporada 2024.
Outras informações importantes. O ponta Adson deve ser anunciado de maneira oficial até sexta-feira. Como ele sequer foi anunciado de maneira oficial, o nome dele não está no bid. Então, é um jogador que já é desfalque para o jogo de amanhã contra a equipe do Madureira. Outros reforços e os jogadores que tiveram empréstimo renovado, e no caso o Paulo Henrique foi comprado em definitivo, já aparecem seus nomes no bid, e caso o Ramon Dias queira, esses jogadores podem atuar normalmente. Quais jogadores já estão no bid, Dieguinho? Os jogadores que já estavam no elenco antes, todo mundo regularizado. Falando das adições, Praxedes está no bid, David está no bid, Rojas está no bid, Paulo Henrique, que foi comprado, gera um novo contrato, já está no bid, e o João Vitor também. O único que ainda não está no bid é o Adson, tá bom? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais à noite eu chego com a segunda edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta, nós estamos juntos. Valeu! Fui.